Carelli queria e o Carelli conseguiu, tá? O ferrapião pegou fogo. E é claro que eu vou te contar todos os detalhes e o desenrolar da madrugada agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo recheado de muita informação, tudo que rolou no Ferrapião e a principal treta logo depois você vai ficar sabendo agora. Então deixa o seu like porque ele é super importante, faça da diferença, afinal de contas você já sabe, é só que no Já Contei que você tem a maior cobertura da Fazenda 15, quem disse o que, por que disse, como disse, a conexão com outras tretas e muito mais, você fica sabendo aqui sempre, tintim por tintim em ordem cronológica. Fechou? Então deixa eu te contar que a madrugada foi agitada, por isso esta cara, então assim ó, releva, depois eu apareço bonita, por enquanto é o que a gente tem, foca na informação. Ó, começou com a Jaque, tá? A fazendeira da semana, ela começou com o ferrapião, que é pegar o negócio da ferroada lá no outro lado, a ferrada. Ferroada não, que é de abelha. Da ferrada. Aí a Jaque ferrou o Yuri, disse que recebeu 12 votos. Quando ganhou o chapéu do fazendeiro, ela viu que muita coisa mudou, né? E ela disse que queria dizer pra eles e pro público que o chapéu representou a vida dela lá fora, que é quando a gente tem dinheiro e posicionamento bom pra mídia, é abraçada por todas, né? E que é assim que funciona. Ela falou também que desde o começo eles tiveram um impasse, que isso não era segredo pra ninguém, que desde que ela vetou ele da prova do fazendeiro, vê que ele sempre aponta ela e não outros participantes, que ela tava muito curiosa pra saber quem é o segundo voto dele, porque vê ele muito pouco, não vê quase nada dele. Que nem a gente, né? E ela disse que o voto é nele por falta de posicionamento e jogo sujo. É claro que o Yuri rebateu, né? E disse que a Jaque gosta de aparecer pras câmeras. E ele negou, inclusive, ter combinado alguma coisa no Faro com o Laranjinha, né? Ele disse que o conceito sobre ela não muda com o chapéu, que podia ter pedido desculpas, mas escolheu esse momento pra fazer VT, que acha ridículo não ter pedido desculpas pra galera dela, né? Por infantilidade, mas o impasse dela e com ele é porque ele realmente não troca ideia, porque ele acha que ela é uma pessoa que quer aparecer e tal. E sobre o Laranjinha, ele disse que nem lembra de ter comentado com ele, mas que não foi com ele essa combinação, tá? Bom, aí, minha gente, a Jaque acusou ele, né? Só que na verdade foi com a Jenny e com a Cariúcha que ele combinou, né? E disse assim, ó, ridículo é sair de casa e querer usar uma participante na roça pra levar informações de dentro pra fora. Foi o que ela disse, mas não foi ele, a gente sabe não, tá? Foi a vez da Márcia Fu, que, né, ferrou a Simeone. Ela disse assim, ó, embora você não mereça a ferroada porque você é uma mulher de família. Sempre no morde a sopra, né? Márcia Fu, vou te dizer. Se você disse que eu era tão doce que dava enjoo, quero que saiba que eu sou doce mesmo. Eu sou assim na minha casa e com todo mundo. Tô aqui pra errar, sei que errei, sim, quando eu falei com você algo sobre a Jaqueline. No dia que você tirou o microfone e nos puniu, eu chamei a Simeone lá fora e falei pra deixar falar com ela. E a Simeone não deixou. O meu erro foi ter perguntado. Então ela já explana a verdade, né? Que foi isso mesmo que aconteceu. E aí, sobre a Simeone, a Márcia ainda disse que a Simeone foi colhendo informações dela pra jogar na cara no momento oportuno, que vai ferrar ela não por ser uma mulher má, mas porque não tem medo dela no jogo. A Márcia ainda falou que não gosta do Chay no jogo e que vê ele como uma cubana. Então, eu quero que saiba que quero ganhar de todos vocês aqui e eu tô aqui. Se eu não quisesse, bati o sino e ia embora. Bom, a Simeone disse que não colhe informações de ninguém, que ali é um jogo, que ela não é falsa e que ela jamais conversaria, né, se tivesse sentido que ela não prestasse, mas que durante a dinâmica eles são obrigados a escolher alguém e que quando falou das atitudes que dão enjoo, não é da pessoa, são das atitudes que ela não concorda, tá? Ficou um clima meio tenso ali e tal. A Simeone ainda falou que por justiça e por não ser conivente com uma pessoa ser desmentida na frente dela, ela não ia falar do Chay ou render o assunto. Ela disse que nunca chegou perto dela pra saber o que falavam dela. E a Simeone ainda confirma que pediu pra Márcia não falar com o assunto com a Jaqueline porque quis proteger a própria Márcia Fu, tá? Mas você me chamou de mentirosa, falou de coisas que não tinha nada a ver. Nunca te ofendi, já te defendi em vários momentos onde senti que você ficou constrangida. Meu problema não é com você, é que quando a gente levanta algo aqui dentro, a pessoa estranha, porque várias pessoas querem falar a mesma coisa, mas ficam pisando em ovos. E aí a Simeone disse que quando a Márcia falou pra colocar ela na roça, que voltaria, né, mais forte e tal, ou que voltaria da roça, ela disse que falou que de fato ela voltar não atrapalhava em nada. E que aquilo ali não era pessoal, que era só do jogo e que ela não precisa ficar de indiretinha. E a Márcia falou que ela tava muito enganada. Bom, aí foi a vez do Radamés que ferrou a Nádia, aí ele de novo disse que é difícil ter que ir lá, ficar apontando, porque pra ele isso é difícil, que ele é uma pessoa
muito observadora, né? Que ele fala menos e escuta mais, que ele tem observado ali a Nádia, que é uma pessoa que ele consegue menos entender o jogo dela, e como o jogador acha até perigoso, né? Que o André também surpreende, enquanto outras pessoas são mais previsíveis. Só que ele falou que acha que ela tá sendo inteligente em não expor o jogo, né? E aí a Nádia disse que o jogo dela é viver aquilo ali dia após dia, que ela não gosta de estratégia, que aquilo ali faz mal pra ela, deve fazer estratégia, que ela gosta de observar, que ela não gosta de falsidade, que ela não gosta de estar perto de quem faz mal pra ela, ou que tentou prejudicar, esse tipo de coisa. Que esse é o jeitinho dela, né? Mais caladinha e que fica perto das pessoas por proximidade. A gente sabe que, na verdade, a estratégia dela é se fazer de vítima e pegar qualquer narrativa pra ela, né? Bom, aí foi a vez do Henrique que ferrou o Lucas. Não que a gente se importe muito, mas ele disse, né, que sabe que ele tem um conhecimento vasto de reality, que vê ele nas decisões, né, sabendo até que ponto pode ir, até que ponto pode parar, que a questão da baia o pessoal até tirou sarro e achou que não foi tão burro assim, mas que ele também percebeu que ele, Henrique, tá no radar dele e Lucas. E aí, sobre a baia, o Lucas explicou, né, que realmente foi uma coisa de estratégia dele do jogo, até porque ele tá jogando sozinho e compartilhando com outras pessoas, e quem falou que foi uma estratégia burra, foi burra na concepção da pessoa, né, foi isso que ele falou, e que ele tem conhecimento de reality sim, porque ele acompanha, porque ele gosta. Bom, aí antes de ferrar o peão, a Kali deixou claro que circula por todos os grupos, mas que não leva conversas. Ah, tá bom, então, que tu não é leve atrás. Maior falsa. Ela diz, sou uma pessoa que até o momento circulo na casa toda, tenho amizade com o Black, com o Jaco, com o Radamés, com o André, com o Shai, não vou deixar de circular com a Lili, com a Simeone, não vai ser ninguém pedindo que vai deixar que isso aconteça, o que eu escuto de um lado, eu não vou levar pro outro. Bom, ela ferrou a Márcia Fu, né? E aí diz que quando ela foi punida na festa por fazer xixi, ela pediu desculpas. E que a Márcia foi a única pessoa que, mesmo sendo punida e estando de ressaca, fez as obrigações e abraçou ela como mãe. Ela também, né, se sentiu acolhida. Só que na discórdia, ela passou a informação pra Simeone, que não foi o de fato, né, que disse que chamou pra falar o que estava acontecendo, que estava circulando a fofoca da Cariúcha e tudo mais, e que ela comentou que não sabia por que a Simone estava estranhando. Então, por toda essa fofocaiada, a Kali tava ferroando a Márcia Fu, né? E aí ela disse que doeu muito ela sair do lugar pra falar com a Simeone, que ela tava fofocando, falando da Cariúcha, falando que ela não precisava do prêmio, que ela foi envolvida numa briga que ela não gosta de se envolver, e que quando ela quer resolver, ela quer resolver. A Márcia rebateu, né? Disse que, você falou que o que eu quis, você falou que vai escutar e que não quer, não vai escutar. Não, peraí, ela falou assim, você falou o que quis e agora vai escutar o que não quer. É isso aí, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Ela disse assim, te chamei na conversa justamente pra você explicar a elas o que vocês estavam falando brincando. Eu não tava sacaneando a Simeone, chamei pra confirmar. O que eu vou ganhar separando você da Simeone? Só que daí, teve uma treta por um lance muito específico, assim. Porque no meio dessa conversa, a Kali não gostou de ter sido chamada de senhora pela Márcia. E aí a Márcia também falou que não gosta de ser chamada de senhora. Aí ela só, fale baixo, você inventou a história minha, afirme que falou, mulher, que coisa feia. Gente, o que é isso? Bom, aí foi a vez da Cariúcha, tá? Ela explicou, então, o que aconteceu. Ela disse que quando a Simeone chamou, pareceu que ela tava falando por trás dela. Ela falou, falaram que você falou pelas minhas costas. Mas depois a gente ficou sabendo quem é que tava junto. Eu falei que estavam querendo separar a gente e ontem a gente ficou sabendo. Mas eu falei na frente dela com uma brincadeira do Kawaii. E aí, a Márcia e a própria Kali começaram a bater boca, né? E aí a Márcia se exaltou ao ouvir a Kali falando de caráter e disse assim, o caralho que eu não tenho caráter, pode ir parando, não admito que você fale que eu não tenho caráter. E aí a Kali disse que a Márcia Fu devia ter pedido desculpas. Bom, foi a vez da Jenny, tá? A Jenny também ferrou a Márcia Fu, desde que ela falou, desde que não fira a minha moral e integridade, tá tudo certo, caso contrário, morre aqui. Ela falou, aconteceu dela ter, né, uma surpresa de ter dado uma plaquinha pra Márcia, que ali todo mundo recebeu plaquinha e nem por isso todo mundo foi agressivo, só que ela recebeu na maldade e tentou respeitar ela pela idade que ela tem, e ela disse que ela foi mal educada com ela e que não pode respeitar por conta da idade, né, falando que não trocava a conversa de cirurgia plástica, de top, de roupa, que ela desmereceu ela, sendo que a própria Márcia falou que queria ir no marido dela empinar o bumbum e fazer botox. Então, a Jenny não gostou disso, da Márcia falar que não tinha, às vezes, coisa em comum, porque não falava de plástica, porque não falava dessas coisas e tal. E aí a Jenny falou isso, né, a respeito da Márcia, que foi o que ela não gostou. Só que daí, minha gente, o babado
vai pegando preço, né? Porque daí a Jenny pegou e falou que a Márcia Fu desmereceu a história dela, que já dormiu na rua, que já passou trabalho. Então ela traz toda aquela história de novo que ela já contou e que se ela soubesse 1%, ela sentava e chorava. A Jenny ainda disse que a Márcia deveria ser mais educada e dar mais exemplo por conta da idade dela. E aí já jogou na roda também que a Márcia faz um personagem. A Jenny aproveitou e tacou tudo na roda, né? Porque ela já tava falando isso por trás dela há muito tempo. Ela falou bastante sobre isso com a Simeone, em vários lugares. Então, assim, jogou tudo na roda mesmo. Só que a Márcia, óbvio que não gostou, né? E chamou a Jenny de podre. Ela disse assim, eu vou ter o prazer do seu marido me colocar como você. Quem sabe eu não consigo uma bundinha, um peito e um nariz. Quem saiba eu seja como você é, por fora e podre por dentro. Meu Deus. O pessoal lá de fora sabe como você é. Tá combinado? Continua não falando comigo que é melhor pra você. E a Jenny, honra a tua idade e a tua história. E a Márcia, qual é a tua história? Ela é enorme, eu tô vendo. E a Jenny, taca no Google, minha filha. Vai lá, minha biografia, sua dissimulada. E a Márcia, podre. Não adianta ter budão e rostinho bonito que você é podre. Meu Deus. Bom, aí a Lili ferrou a Nádia. Diz que ela não tem embate direto com ela. Né, que teve com a Jaque, mas já passou, que não é legal ficar levando rancor, blá, blá, blá. Ai, ninguém se importa com o que a Lili fala, na verdade, né? A Nádia também rebateu a Lili, disse que não quer se comprometer, né, que ela não quer se comprometer com os grupos. E a Lili, ué, como assim que eu não quero me comprometer? Né, Nádia, ué, com os grupos tu quer que eu desenhe? A única que eu não tenho grupo sou eu e você não quer se comprometer é com os grupos, por isso que tá me colocando. Bom, aí foi a vez do Yuri, ele ferrou a Jaque, disse que já tinha tido impasses com o Lucas, que pediu desculpas e que a Jaque incomodou muito ele por ter feito a punição e não ter pedido desculpas, e isso não colou pra ele. Eles disseram que eles estão em busca de um prêmio sim, que eles são pessoas, que ele é uma pessoa comum como todo mundo é, mas que ele não é um personagem, né, e que ele é contra isso e que acha uma parada ridícula que não desce. A Jaque rebateu ele, tá? Disse que ele, que ele é um sem opinião, que é uma faísca do laranja. Se você acabou de fazer um VT, o meu VT não é diferente do seu. A minha desculpa não é menos que a sua e eu não sou menos que ninguém, disse a Jaque pra ele. Ela disse que prefere 1000 vezes errar assim e reconhecer quando achar que tem que pedir desculpa e outra coisa que vem de você. E ela falou que prefere ser VTzeira a ser igual a ele sem caráter e ter planejado tudo que planejou com o amiguinho dele no Faro. Só que ele não planejou nada, né? Que quem foi o Darlan, a Jenny e a Cariúcha. Bom, aí a Cariúcha comentou sobre o pedido de desculpas que fez pra Raquel depois de chamar ela de vadia, né? Ela falou, eu tenho esse meu jeitinho, mas eu sou muito família. A Cariúcha ferrou o Black e aproveitou pra falar que foi ela que pediu pro Laranjinha vazar as informações no Faro, tá? Então ela já deixou isso bem esclarecido. A Cariúcha assim, ó, não ia deixar ninguém tomar essa culpa por causa de mim. Seria muita sacanagem da minha parte, porque fui eu que errei e peço desculpas. Aí o Black chegou a rebater a Cariúcha e falou que ela foi homofóbica sim no lance do Lucas, tá? E aí pegou e falou, o Tinha Safada é ofensivo, ele disse. Foi dito minutos antes da minha fala para todo o Brasil ouvir que pessoas aqui dentro cometeram atos homofóbicos contra o Lucas. Dentre os atos foram xingamentos, gestos, palavras ofensivas e você foi uma dessas palavras. Da Cariúcha, não, eu não cometi. E ele chamar de Tinha Safada é ofensivo, chamar de vagabundo é ofensivo, mensurar preço como se fosse um prostituto é ofensivo. E aí ele falou tudo isso pra ela. Diz que a Galisteu entrou ali pra falar que eles estavam errando, né? E que ainda assim ela não assume. E aí o Black ainda defendeu a Raquel. Falou, tu falou que ela era racista. Você levantou um falso contra a Raquel, que ela era racista, sendo que ela tava falando das pessoas da favela, que ela estava falando sobre maiorias e minorias, como se ela fosse racista ou preconceituosa. Eu vi várias pessoas falando que ela disse algo perigoso e falei que não concordava e não compactuava. E aí o Black falou tanto que eles já botaram até o G6 escrito assim, Black, trocaram a pilha do microfone. Só que daí o Black continuou falando a mesma coisa que ele falou das outras vezes, na festa e durante toda a semana, tá? Só que a Cariúcha disse que ele não é Deus pra definir as coisas. Ele disse, você tem risco de estar cancelada por tudo que tu fala. E ela, tu é o dono do programa, né? E aí ela, que teatro é esse? Só que daí o Black começa a afirmar e fala que ela tava canceladíssima. E aí ela diz, você disse que eu tava canceladíssima. E ele, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você podia estar cancelada. Mas o Black falou que ela tava canceladíssima sim, tá? E aí ele começa a jogar na cara todas as coisas que ela falou do Lucas. E que ela falou mesmo. E que foi considerada homofobia porque a Galisteu entrou. Então ele crava isso e joga na cara dela que ela fez errado mesmo. Só que a Cariúcha, ela não aceitou. E aí é nisso que ela vai pra cima do Black. E vai mesmo, tá? E aí ela diz assim,
lave a sua boca pra falar das minhas gays, seu imundo. Você como negro devia estar do meu lado. Um preto sempre quer matar o outro. A Raquel falou sobre pegar alguma coisa e a Simeone ouviu. Aqui veio na minha mente, eu sou a pessoa que mais combate pra falar da homofobia. Lava a sua boca pra falar das minhas gays, seu imundo, seu sujo. Sou a maior combatente da luta contra a homofobia. Gente, ela pistolou, ela foi pra cima dele real, tá? E ela disse que ela ter chamado o Lucas Giltinha safada não foi homofobia. E que a Nádia tava certa sobre o Black só crescer em cima das mulheres, tá? E ela continuou dizendo que não foi homofobia, que ela não fez nada de errado e que a Sherazade falou que ia pegar alguma coisa assim. Depois a Sherazade rebate ela, a gente já vai chegar lá, tá? Bom, a Jenny chegou a dizer também pro Tonzão que ele não representava as pessoas que ele trouxe com as camisetas estampadas. Ele trouxe tipo a Kátia, o MC Marcinho, outros e tal. E aí ele falou, aí ele deu um discurso bem bonito, tá? O Tonzão. Quando ele falou, foi bem emocionante, assim. Que ele também queria ter trazido a estampa do pai dele, mas que não tinha resolução a foto, que era muito difícil, que o pai dele foi morto por as pessoas que ele considerava que eram tios, foi bem difícil, assim. E aí ele falou também das coisas que ele ajuda, né, de todas as... de toda a trajetória de vida dele, as ações sociais que ele faz, sabe? E aí ele mandou um pra Jenny, tu respeita a minha história. E aí a Jenny pediu desculpas, então, por ter dito que ele não representava os funkeiros e as suas camisas. Ela falou da camiseta assim na discussão. Reconheço e peço desculpas porque não sabia da importância do Marcinho pra você. Falei sim dos seus parentes, mas você na briga falou da minha história. A gente se conhece de shows, de amigos em comuns, assim como eu não sei da sua vida pessoal. 10 anos que a gente se conhecia, eu pedi pra falar com você e você não queria. Teve que voltar atrás, né? Porque viu que errou. Bom, aí foi a vez do WL Guimarães que ferrou o Lucas, né? Aí ele disse que não tem nada contra a pessoa e tal, blá blá blá. E aí o Lucas falou, tá, pode sentar que é muito mimimi, eu tô sem paciência já. Aí o Lucas representou a gente, né, porque a gente também não tem muita paciência pra ouvir o WL falando, né, e tudo mais. Bom, daí foi a vez do Chay, tá? O Chay ferrou a Márcia Fum, disse que o sentimento dele é de decepção, que eles não podem fazer tudo por 1 milhão, que ele viveu isso das pessoas pisarem nos valores e que ela virou pra ele o que ele queria, que ela virou pra ele, que queria tirar ele do jogo a qualquer custo, porque considerava ele um homem, um bom jogador e que isso decepcionava ele, tá? Ele disse assim, ó, você poderia ter virado e falando que eu tô jogando, não tenta colocar uma picuinha ou uma pulga atrás da orelha de alguém. E a Márcia, tá, mas que picuinha. E aí ela falou, eu continuo falando a mesma coisa do Chay pra todo mundo escutar. Você tem um sorrisinho que não é normal, não é de lealdade. Eu não confio no teu sorriso. O teu sorriso não é verdadeiro. E eu continuo dizendo até quando eu tiver que falar, que eu não acho verdadeiro. Bom, daí foi a vez do Black, tá? E aí ele foi falar da Cariúcha, e aí é óbvio que eles brigaram mais um pouco e a treta pegou um pouquinho mais de preço, né? Daí ele pegou e falou que é fácil falar que foram ruim com ela com uma palavra, que foi uma tentativa pra abrir os olhos. Ele falou, é fácil falar com palavras bonitas no momento de dificuldade, mas o verdadeiro amigo fala o que você tem que ouvir. Você não teve um erro, você teve uma série de erros. Só que a Cariúcha volta a falar que pra ela, que é gay, o tinha safada não é homofobia, é uma gíria. Ela disse que ela falou assim, ó, nós as gays, a gente usa essas gírias. Pra gente que é gay, não é homofóbico. Só que o Black não deitou pra ela e falou, mas você enquadra nele como se ele fosse de outro sexo. E ela lá fora, a gente te ensina as gírias. Mas não colou, né? E aí a Cariúcha disse que o jogo do Black é sempre chutar cachorro morto, né? Que desde o começo não sabe qual é o problema dele com ela, que pegou no pé dela, que falou sim que ela tava canceladíssima, que na roça ela saía. Ela falou, a pessoa tá no fundo do poço e você pisa ainda mais, você vem com beijos e abraços e veio comigo como se fosse uma cobra. Uma cobra mata abraçando. Só que o Black disse que a Cariúcha ofende e humilha as pessoas em excesso, né? Dizendo que ela levantou, sim, essa militância pra lá de errada. E o Black disse que não é porque ele é negro que ele vai entrar nessa onda de militâncias erradas, tá? Bom, aí foi a vez do Lucas, ele chorou, né, quando falou que pensou ali em tocar o sino, por conta de todas as acusações que ele recebeu e tal, e aí a Márcia disse pro Lucas que podia chamar ela de mamusca e tal, você pode sempre me chamar de mamusca, tá, eu sou mamusca pra você e tal, não sei o que. Bom, só que daí o Lucas também detonou o Tonzão, né, ele disse que não foi nada legal daquilo, que foi com agressividade, sendo que não queria discutir, qualquer coisa que ele falasse pra ele naquele momento ia levar na maldade, e disse assim, ó, você fez questão de chegar na varanda e gritar pra todo mundo. O Lucas foi provocar o Sander. Você fez as pessoas entenderem que eu fui plantar maldade na cabeça do Sander enquanto eu queria confortar o coração dele e você foi lá com essa atitude e que foi uma falta de respeito muito grande.
O que ele tava falando sobre o Tonzão, tá? Ele tava falando sobre a semana passada, quando ele falou que ele estavam fazendo ele de otário no jogo, esse tipo de coisa. E aí ele foi lá conversar com o Sander e aí gerou toda aquela briga que gerou o Tinha safado e tudo mais, entendeu? Era sobre isso que ele tava falando. Bom, só que daí o Lucas mencionou a Cariúcha e disse que ela já se prostituiu no passado e tentou ofender ele dessa forma. E aí disse assim, ó, existem termos que a gente não pode usar. Eu te conheço lá de fora e sei que você faz parte da comunidade dos gays. No momento que me chama de prostituto e que eu não valho nem 20 reais, você usou prostituição como xingamento, sim. Você foi incoerente porque você já se prostituiu. E aí a Cariúcha disse que ela não passou por cima de ninguém pra estar ali, que a família dela perdoou, que não vai ser ele um moleque safado que vai tocar no passado dela, que larga o meu anjo da guarda, senão eu acabo com tudo, ela disse. E aí o Lucas disse pra Cariúcha que existem termos que eles não podem usar, e a partir do momento que ela chama, ela tá usando sim, né, a prostituição como xingamento. Só que a Cariúcha rebate, continua falando que não é, e aí, minha gente, o Lucas acusa então ela de homofobia e aí ela foi pra cima dele, que nem ela foi pra cima do Black. Ela falou, tu lava a boca pra falar da minha comunidade, lá fora o maior homofóbico é você, que falou que não queria andar comigo. E aí a Cariúcha volta a falar que o Lucas não queria andar com ela porque ela é gay, andava com as gays e que ele não queria ser visto com as gays. Só que o Lucas volta a falar que não é por isso, que ele não queria andar com ela porque ela fala mal da Jojo. E aí a Cariúcha disse que vai processar o Lucas por estar acusando ela injustamente de homofobia. E ele falou, sua máscara caiu, Cariúcha. Foi aqui no programa que a sua máscara caiu. E ela falou, acusação é crime. Lá fora a gente se encontra nos tribunais, ela disse. E ela continuou falando que o Lucas cometeu esse crime com ela, né? E falou, lá fora eu te pego. Lá fora eu te vejo nos tribunais. Falou. Bom, aí foi a vez do Yuri, né, que justificou que chamou o Lucas também de chupa-pau no sentido de baba-ovo, porque o Lucas traz isso à tona, né, durante ali o jogo da discórdia também, e aí ele falou que se fosse ele batendo no peito e gritando, ele faria a mesma coisa, que não foi homofobia, que foi no sentido de puxa-saco, tá? Bom, daí o Tonzão também rebateu o Lucas, ele disse que da mesma forma que ele se decepcionou com ele também se decepcionou com ele com o Lucas, porque ele sempre defendia, ele disse que estava deitado, querendo dormir, que ele já tinha falado com o Sander, já tinha tido a discussão, e que não contente, podendo esperar, ele foi no momento que eu tava tentando dormir, e que ele não é menino, não tem a nossa idade, que não tá induzindo ninguém, e que não gostou da atitude, tá? Bom, daí foi a vez da Raquel, e aí ela ferrou a Cariúcha. E aí a gente sabe que a macetada veio, né? A macetada veio. Ela disse assim, ó, essa semana ela veio me pedir desculpas por uma palavra que ela usou. Ela usou a palavra vadia. E vadia, pra mim, é prostituta. De fato, eu nunca fui e não atingiu a minha honra, mas é tido como um termo degradante. Achei incoerência, posto que ela sempre fala que a prostituição foi uma profissão dela e não é indigna. E aí a Cariúcha pegou e falou assim, não é digna. E a Raquel, não é indigna. Em nenhum momento você veio me pedir desculpas por essa acusação falsa e maliciosa de racismo. Você quis pregar uma peça de uma pessoa preconceituosa e foi desmentida em rede nacional. E aí a Raquel falou que ela é neta de uma mulher negra preta como você, e a Cariúcha chama você a branca privilegiada. E a Raquel, não tenho culpa se houve miscigenação na minha família. Somos uma mistura de cores e etnias e todos precisamos de respeito. Não tô aqui pra fazer proselitismo de raça, porque eu acredito em uma só raça humana. Temos etnias e várias cores de pele, mas uma raça só. E aí a Sherazade disse que não vai deixar que a reputação dela, que é intocável, ser destruída pelos participantes, né? E ela disse assim, eu não vou aceitar a destruição de uma reputação que tenho lutado ao longo da minha vida. Tenho uma reputação intocável e não será você ou qualquer outro participante que vai me destratar perante o público. Para isso tem advogados e para isso a Record entrou em rede nacional para dar um recado claro a você e a todos que cometeram um crime de homofobia. Macetou, né? Falou a verdade mesmo, tá? A Raquel disse que aceitou as desculpas da Cariúcha, mas que não é ingênua de acreditar que ela mudou e que ela acha que ela não mudou do dia pra noite, tá? E aí a Cariúcha disse que a Raquel não entende o sofrimento de uma mulher preta e que ela falou sim que podia pegar um negócio no cuspe. Então ela volta a afirmar isso e ela volta a falar sobre essa situação, né? Ela disse, você disse sim que podia pegar algo e eu interpretei do jeito que eu quis e sofri. E a Raquel, mas a Galisteu falou as minhas palavras, não cuspe em mim porque você pode ser expulsa do programa. Foram essas as palavras. E a Cariúcha, tá, mas lá fora a gente vê, também tem o advogado, dois gays e dos bons ainda. Só que assim, a Cariúcha continua batendo na tecla
da fake news da Simeone, e isso vai custar muito caro pra ela, porque não é uma realidade. Bom, aí foi a vez da Alicia, ela ferrou a Nádia e disse assim, ó, ela veio falar que eu sou falsa de falar com a Jaqueline porque ela virou fazendeira. Quando ela entrou, eu falei. Quando acertou, eu falei. Ela tava com a dor nas costas, eu fui fazer massagem nela porque ela pediu. E a Nádia falou que eu sou falsa. Eu não sou falsa. E o Brasil vai ver. A grande questão é, a Nádia sempre usa situações, falas e problemas pra se vitimizar e atacar o outro. Tudo que eu tenho pra falar, eu falo na cara. Aí a Alicia ainda falou que, além de tudo, não tem medo da Nádia, que não afeta em nada, que vê ela que ela tem um jogo pobre, que ela podia ser legal e agradável com quem tá com ela, mas ela prefere ficar soltando veneno por onde passa. Babado, né? Bom, vale lembrar que teve treta das duas depois, tá? E aí a gente já vai chegar lá. Bom, daí foi a vez de quem? Da dona Simeone. A Simeone ferrou a Márcia Fu, como a gente já esperava também, né? Ela disse que só conhece as pessoas quando são confrontadas, que ela falou que ela era mentirosa e que ela espera que mostre que ela não aumentou e nem diminuiu uma palavra. A Márcia deixou claro que a Simeone estava tentando ferrar a reputação dela e o jogo dela na casa, mas que não ia conseguir, tá? E aí a Simeone disse que a Márcia Fu precisa respeitar os outros da mesma forma que ela perde respeito e que ela não quer descer no nível dela, tá? Bom, a gente tava lá olhando aquela coisa toda e o Play Plus cortou. Não vai mais ver nada. Acabou, já era. E aí quando voltou, a Jaque tava revoltada lá, reclamando. Aí as pessoas estavam falando, quando os crias estavam falando ali, batendo palma, ninguém falava nada, que inferno. Aí foi a vez do André, ele ferrou o Tonzão, né, disse que continua sendo o irmão e tal, mas eles são adversários. O Sander ferrou a Márcia Fu, dizendo que ela era muito mandona, que às vezes falta um pouco de humildade, e aí a câmera cortou de novo. Tá, aí terminou, e aí eles foram pra sede. E aí, minha gente, lá o pau torou. A Nádia disse que ela tem conteúdo e que sempre foi julgada pelo jeitinho dela. Ela disse que não foi ali pra lamber ninguém com um sorrisinho, que ela não foi ali pra ser aceita, que ela sempre foi rejeitada no colégio, que ela sempre foi vítima de bullying pelo jeitinho dela. Ela disse que não vai mudar a essência dela dentro de um de reality, tá? Que ali não é um circo e ninguém vai fazer ela de palhaça. Tá. Aí a Nádia ferrou a Alicia também, disse que ela não tem personalidade nenhuma e tal, porque isso tá, né, foi um pouco antes de terminar, quando ela falou lá da Alicia, ela fez todo o discurso vitimista dela, fala pra caramba, vai, chata, fala. Ela disse, a partir do momento que me traiu numa dinâmica e ficou tonta, você não tem personalidade, uma pessoa que não tem personalidade, porque eu sou sofredora e tal. E aí a Nádia ainda falou assim, ó, ninguém nunca me chamou de FDP, você foi a primeira que me chamou disso. Não teve adolescência, então, a Nádia, né? Porque na adolescência... Aí ela falou, isso me afetou principalmente porque eu tô aqui por ela. Ela é tudo pra mim. Meu Deus. Eu não sou vítima e eu tô aqui como uma jogadora do meu jeito. Eu não vou ficar bajulando ninguém. Chata. Vai, chata, fala. Aí foi a Nádia também falou sobre a Alicia, né? Começa a criar conteúdo, que ela não tem conteúdo, que ela não faz nada, não sei o que e tal. E aí a Alicia rebateu a Nádia, dizendo que pra criar uma narrativa ela não tem capacidade nem de ter argumento. Quando falou que ela tinha ofendido todas as mães do Brasil, já tinham falado isso e ela já tinha repetido. Na outra dinâmica ela falou sobre as rosas serem cheirosas e tal. Bom, aí a Nádia peitou a Alicia. E aí a briga pegou preço. A Nádia falou assim, já entrou com o intuito de entrar em atrito comigo, né? Esperou o momento pra fazer isso. Sua dissimulada, sua falsa. E aí elas continuaram se peitando, minha gente, trocando ofensa, era cobra, é dissimulada. E a Nádia, tu xingou a minha mãe, você tem mãe, você gostaria? E a Alicia, você viu o que tá fazendo comigo? Exatamente o que falou que a Cariúcha tava fazendo com você, tava usando uma situação. E aí a Alicia disse que a Nádia aproveita as brigas que estão acontecendo exatamente pra arrumar conflito, não mentiu. E ela falou, tem criatividade, você não tem argumento, minha filha. Fica o dia inteiro com cara de Hulk aqui, sua vitimista. Eita, que o barraco pegou preço e o pessoal, a turma do Deixa Disso chegou. Brigaram, o pau torou e depois a Nádia foi tomar um suquinho. Comeu uma bananinha e é isso. Bom, a Madrugada rendeu mais um pouco, tá? Eu volto daqui a pouco pra te contar todos os detalhes da prova do Lampião e muito mais. 10h30 da manhã eu tô aqui com mais um vídeo pra você. Antes de sair, deixa seu like e não esquece, meio-dia eu tô aqui ao vivo. Até mais, tchau, tchau.